Olá, humanos! Hoje o nosso vídeo vai falar sobre um tema um tanto sensível e também polêmico. Hoje vamos falar sobre depressão. Sim, ela afeta a nossa vida, tanto no ambiente de trabalho quanto no âmbito familiar. A depressão, ela é um distúrbio, emocional e precisa ser tratado. E por isso, hoje vamos abordar especificamente sobre a depressão no ambiente de trabalho. Bem, e vocês sabiam que, de acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde, mais de 300 milhões de pessoas já foram diagnosticadas com o distúrbio da depressão. E o Brasil é o maior país da América Latina com números de casos diagnosticados. São 11 milhões e meio de pessoas com depressão. Bem, e nós decidimos trazer esse tema porque setembro é o mês mundial contra a prevenção de suicídios. E querendo ou não, a depressão é um dos principais gatilhos para as pessoas cometerem esse ato. E é por isso que a gente vai abordar para ajudar o máximo de pessoas possível com esse tema. Bem, apesar da depressão ela estar constantemente ao nosso redor, ainda é um tema um pouco deixado de lado, uma simples besteirinha. E não, a gente precisa conscientizar e falar sobre o tema. E é por isso que nós do Em Teoria hoje falaremos sobre esse assunto. Bem, e diante de tantas provações que estamos passando, manter a saúde mental é essencial. Diante dessa pandemia, home office, excesso de trabalho ou até mesmo o desemprego. Agora eu vou compartilhar com vocês uma história real que aconteceu em 2015. Um avião da empresa da Lufthansa colidiu com as montanhas nos Alpes. E na caixa preta foi identificado que o copiloto Andreas, de 28 anos, decidiu, por vontade própria, colidir o avião nas montanhas. O Andreas aproveitou a saída do comandante da cabine, trancou a porta, acionou o botão de descida e aguardou. Sim, passaram 10 minutos e ele não pediu ajuda e simplesmente ficou em silêncio total. Na gravação da caixa preta, é possível escutar apenas a respiração ofegante de Andreas. Inicialmente, as autoridades alemãs pensaram que seria um ato terrorista. Mas 3 dias depois, os promotores encontraram na casa do copiloto um atestado onde dizia que ele devia estar afastado do seu trabalho e fazendo tratamento contra a depressão. Ou seja, ele não deveria estar como copiloto naquele dia. O que mostra pra gente é que a depressão não tem hora e nem lugar para aparecer. Andreas levou, além de si, mais 150 vidas. Humanos, a depressão ela não aparece de uma hora para outra. Ela pode ser causada por fatores psicológicos, sociais ou até mesmo físicos, tais como alteração hormonal, estresse crônico, frustrações constantes. Os fatores podem ser diversos, mas o importante é a gente identificar e se tratar. É difícil de acreditar, mas metade das pessoas que estão no mercado de trabalho tem algum tipo de depressão, seja ela leve ou crônica. E 14% dessas pessoas estão no estágio avançado da depressão, ou seja, é um estresse crônico, uma depressão crônica, e estão afastadas dos seus trabalhos. E de acordo com um estudo feito pelo ISMA, 9 em cada 10 trabalhadores apresentam um nível de depressão, seja do leve ao incapacitante. Já no ambiente de trabalho, que já é um ramo altamente competitivo, você tem um alto teor de estresse, seja para entregar no prazo ou pela qualidade do produto, ou até mesmo um clima organizacional ruim, já não é à toa que a gente pode perceber que é um dos principais fatores de afastamento do trabalho. E como vimos, a depressão pode trazer consequências terríveis para você
e para quem está ao seu lado. A depressão, ela traz alguns sintomas que podem ser identificados com mais facilidade, como a perda de apetite, alteração no seu sono, ou até mesmo aquela atividade que você antes tinha um prazer enorme em fazer, agora ela acaba se tornando um fardo. Bem, esses sintomas você pode observar tanto em atividades pessoais que você fazia com sua família, quanto no ambiente de trabalho. E apesar dela ser uma doença involuntária, como já disse aqui, ela é a maior causadora de afastamento pelo INSS, o que acaba gerando um maior custo para a empresa, pois precisa contratar alguém para ficar no lugar da pessoa afastada, ou até mesmo acarretar numa possível demissão, além, claro, da sua baixa produtividade, fazendo o ciclo novamente. Baixa produtividade, mexe com autoestima e insatisfação. Então, galera, ponto de atenção se apresentar algum desses sintomas. E muitas vezes, o diagnóstico pode ser algo um pouco complicado. Pelo simples fato de você dizer que você está triste, que você não tem vontade de trabalhar, de levantar da cama, você pode ser considerado um preguiçoso que está fazendo manha, isso não é nada. E essa é a primeira barreira que deve ser quebrada. Infelizmente, é raro uma empresa ou colegas de trabalho ajudar a pessoa que está com depressão a superar, esse trauma ou que esteja impedindo o seu desempenho. E isso também é algo muito triste e precisa ser encarado. E eu vou ler aqui uma frase para vocês da Fátima Klein. Ela é diretora de uma empresa e ela expressa muito bem a realidade, da depressão e a empresa. Uma liderança humana que enxergue o funcionário além do número do crachá é exceção. E aí, você concorda com essa afirmação? Como em qualquer doença, quanto antes você for diagnosticado, mais rápido você vai ficar com seu bem-estar, mais comprometimento, trazendo de volta sua felicidade e quem sabe até mesmo a sua carreira. Então, humanos, fique de olho nos sintomas e principalmente não tenha medo de procurar ajuda e aceitar que você esteja com a depressão. Esse é o primeiro passo para o seu bem-estar e sua felicidade, que no final é o que importa. Na maioria dos casos, não se sabe por que, quando, onde começou esses quadros de depressão. Claro que existem alguns gatilhos que são comuns em algumas pessoas, mas isso não quer dizer que você também vai desenvolver ou desenvolveu por esses motivos, Alguns são a alta pressão no ambiente de trabalho, a perda de alguém muito próximo, o medo da demissão, Tudo isso pode causar um alto estresse para a pessoa, levando à depressão, trazendo a infelicidade e gerando a bola de neve que a depressão nos coloca. Gente, por isso é muito importante a gente se cuidar e priorizar a nossa saúde mental. Não é nenhuma vergonha a gente se colocar em primeiro lugar. E recentemente tivemos aí na ginástica olímpica a Simone Biles, uma das grandes favoritas, onde decidiu, não, quero pensar agora na minha saúde mental, não estou legal. Então vamos levar em consideração e como exemplo essa atitude da Simone Biles. Mas o que você pode fazer para te ajudar? Bem, atividade física, liberação de endorfina que causa a sensação de felicidade. Além de você poder conversar com o seu RH, se ele for um RH aberto e receptivo. Também criar uma rede de apoios com seus melhores amigos, familiares, com quem você tem abertura para conversar. Além, é claro, de buscar o profissional adequado para te ajudar a encarar a depressão. Bom, manos, e se você convive com alguma pessoa que sofre de depressão, seja em casa, seja no trabalho, se mostre disposto a ajudar, mostre que você está ali para o que precisar, chame para fazer alguma atividade física, ajudar na rotina da pessoa, Isso é extremamente importante.
E claro, também incentivando buscar ajuda profissional, porque, afinal, quem vai fazer todo o trabalho são eles, a gente só dá aquele empurrãozinho, né? Também respeitando o limite de cada um, gente. Sim, alguns querem apenas se isolar e não tem o que a gente fazer. Então, nesses casos, é melhor você contactar algum parente ou alguém mais próximo que possa estar intervindo, né, e ajudar essa pessoa mais efetivamente do que a gente conseguiria. Exatamente para não chegar num caso igual ao do Andrews, né, que além de prejudicar ele, prejudicou mais 150 pessoas. Então, vamos ter um pouquinho mais de empatia, entender principalmente sobre essa doença, para poder estar ajudando o próximo e mostrar que não, depressão não é uma besteirinha e que a gente está aqui para o que precisarem, né? E sim, gente, as empresas também precisam entender que a depressão não é brincadeira e que ela também é responsável por dar ajuda aos seus funcionários. Afinal, ele não é só mais um número, ele é uma pessoa. E as empresas precisam ser mais humanas quando se trata de um assunto tão grave e que pode impactar ainda diretamente a empresa. E a empresa, ela tem que ser a primeira pessoa a querer o bem-estar do seu funcionário. Porque, afinal, é ele que traz o lucro para a empresa, né? Gente, eu fiquei passada com uma conversa que eu vi no BuzzFeed que mostra exatamente a segurança que uma gestão eficiente faz dentro de um ambiente de trabalho, quando ela entende o que acontece com o colaborador. Olhem só isso. Eu vou ler aqui o relato para vocês. Uma vez com meu chefe, eu preciso ir. Ataque de pânico. Chefe, meu Deus, vá, tem uísque no estoque se você precisar. E uma outra pessoa respondeu em seguida: alguma vaga onde você trabalha? É tão raro este tipo de atitude. Eu já deixei uma empresa porque o RH queria saber com antecedência quando eu teria um ataque de pânico. Eu não sabia que a gente conseguia prever um ataque de pânico. Bem, humanos, e se você tiver abertura com o RH da sua empresa ou com um coordenador, alguma pessoa, não hesite em conversar com eles. Eu ressalto ainda para conversar com o RH. Por quê? Sim, nós temos a maior sensibilidade, né, vamos dizer assim, em entender os fatos, em poder direcionar, né, o que fazer, porque muitas vezes as empresas só querem saber o que? Do funcionário, faça o que eu te mando e você obedece e chega, né? E o RH tem essa visão mais de humanizar a empresa. Então, sim, ele vai te ouvir, vai te entender e vai te direcionar o que você deve fazer. Ele pode buscar alguma coisa com a empresa, ver alguma parceria, algo do tipo para poder te ajudar. Se não, ele vai te direcionar, olha, busque uma ajuda profissional, que seria, no caso, o mais sensato também. Afinal, também o colaborador ele não é obrigado a abrir sua vida para os recursos humanos, e sim para o profissional de saúde competente. E sim, as empresas elas precisam também entender, né, e aceitar que a depressão já é uma realidade, ela não é mais modinha, como diziam antigamente. Ela é realidade, está presente e é mais comum do que a gente imagina. Imagina, cada 9 pessoas de 10 são diagnosticadas com depressão em algum nível. Então, é algo muito sério e que as empresas precisam estar atentas e criar programas de saúde mental para os seus colaboradores. E conte aqui nos comentários se vocês já passaram por alguma empresa que dizia na prática que tinha saúde ocupacional, que ajudava os funcionários, e a prática foi completamente diferente quando você buscou ajuda. Conta aqui pra gente que a gente quer te ouvir. E não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse conteúdo com a pessoa que você saiba que possa ter depressão. Também é um meio de ajudar, né? E comente aqui se você gostou ou não desse vídeo. Tchau, até a próxima!